Este é o Brasil Café, programa dedicado a um dos principais produtos do cenário agroindustrial do mundo. No programa de hoje vamos falar sobre a produção de café na região amazônica, mais precisamente no estado de Rondônia, terra dos robustas finos e das mulheres fortes, que estão fazendo história na cafeicultura local. Nossa convidada é a engenheira agrônoma do setor de assistência técnica e gerencial da Senar Rondônia, Poliana Perru de Lima. Seja bem-vinda ao Brasil Café. Olá, Juliana. Muito prazer em estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Então, vamos falar de Rondônia, que é conhecida como a terra dos robustas finos, das mulheres fortes. É bem inspirador esse tema e eu queria que você falasse por que ele é tão conhecido aí, a que vocês atribuem esse título. Nós temos um histórico, né, com a cafeicultura aqui de Rondônia. Nossa produtividade vem aumentando significativamente nos últimos anos, mas nós não tínhamos um histórico de produção de bebida, de qualidade de bebida. E nos últimos 5 anos, o governo do estado, junto com algumas instituições parceiras, vem fomentando a produção de cafés de qualidade de bebida. Alguns desses cafés, os produtores nem conheciam que eles tinham em suas propriedades. Então, começou-se a divulgar melhor quais eram as técnicas de preparo de um café de qualidade. Porque o Conilon, principalmente os nossos robustas, eles não eram conhecidos como café que dava uma qualidade de bebida, uma qualidade significativa de bebida. Então, nem nós aqui no estado, nós tomávamos, né, o nosso próprio café, nós tínhamos o hábito de produzir e consumir o café na propriedade. A partir do momento que se começou a trabalhar algumas ações para a qualidade do café, o produtor começou a descobrir a joia, né, que ele tinha para poder lapidar em suas propriedades. E aí se começou os trabalhos com a qualidade do café, principalmente com o concurso de qualidade, o maior concurso de qualidade e sustentabilidade de café, né, do Grupo Conilon do país e quem dirá do mundo, né, em 2015, e de lá para cá os produtores estão trabalhando a sua produção com maior primor, com maior qualidade, com maior rigor, né? E começa-se agora a valorizar essa produção de qualidade, porque até o momento essa produção de qualidade também não era valorizada, né? Não tinha por que o produtor trabalhar com um café de qualidade se ele não conseguia mercado. Então, os mercados estão começando a serem abertos para o produto que está sendo produzido em Rondônia. Poliana, e você é uma dessas mulheres fortes que nós mencionamos aqui. Você tem uma história com a cafeicultura, é engenheira agrônoma, viveirista, produtora, extensionista rural, e a lista não para. Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória no setor cafeeiro. Então, como você disse, a minha história com a cafeicultura é uma história de amor, uma história de paixão ao café mesmo. Então, eu participo de quase todas as atividades na cadeia produtiva, né? Somente com a comercialização a gente ainda não está trabalhando. Mas a gente viu que Rondônia estava precisando desse apoio melhor de algumas pessoas, de alguns cafeicultores, e aí começou-se um movimento, Rondônia Nova, no movimento da Aliança Internacional das Mulheres. As mulheres trabalham diretamente com a cafeicultura, mas não tem visibilidade, né? A visibilidade da mulher na cafeicultura, ela é baixíssima no Brasil como um todo, mas principalmente em Rondônia. Então, a Aliança Internacional das Mulheres começou um foco em Rondônia com uma jornalista da Embrapa, principalmente, a Renata, que começou a fazer um levantamento de onde estavam essas mulheres
cafeicultoras e qual que era a função delas, né, na cafeicultura em Rondônia. E, para nossa surpresa, boa, começou-se algumas pessoas, algumas mulheres, a fazerem contato e contar sua história. Então, hoje eu sou uma das lideranças da IWCA em Rondônia, que a gente visa promover a divulgação dessas mulheres, promover o conhecimento, divulgação de técnicas entre elas e apoio mesmo, de dizer que elas são capazes e que esse produto, que esse trabalho que elas vêm fazendo, eles precisam ser divulgados, eles precisam aparecer. Então, nós estamos aí desde 2017 com a Aliança Internacional em Rondônia, e de lá para cá a gente vem tentando unir forças entre as mulheres das diferentes cadeias dentro da cafeicultura. E isso tem trazido excelentes resultados. Em 2018, nós tivemos uma mulher entre as 10 melhores cafés do estado. Em 2019, eu fui campeã do Com Café, então o melhor café de qualidade de bebida no estado de Rondônia em 2019 foi o meu. E tivemos 56 mulheres participando desse concurso, um histórico assim de bater o recorde de participação. E quando foi agora em 2019, a gente teve uma campeã mulher também, então pelo segundo ano consecutivo, as mulheres estão no lugar mais alto do pódio, e também tivemos uma vice-campeã, né, do concurso de qualidade. E dentre os 10 melhores cafés, nós tivemos várias mulheres. E com a participação de Rondônia no Coffee of the Year, né, na Semana Internacional do Café, nós também tivemos uma mulher como campeã do Coffee of the Year na categoria canéfora fermentação induzida. E essa campeã de Rondônia está aí fazendo história, motivo de muito orgulho para nós, as pontuações que o nosso Robusta atingiu, mas principalmente as altas pontuações, o alto valor, né, desse café produzido por mulheres, e elas entenderem o potencial que elas têm na cafeicultura, e principalmente agora, nessa nova fase da cafeicultura de Rondônia, que é uma fase focada em qualidade e em produtividade. Não é mais aquela fase da cafeicultura de Rondônia que era focada em altas produções, né? E depois em altas produtividades. Então agora a gente tem dois focos em Rondônia. A gente tem um foco, sim, em produtividade, né? Em aumentar as produtividades do estado, que já é muito boa, já são excelentes, mas também o foco em produzir cafés de qualidade. E café de qualidade, quando a gente fala de café de qualidade, café especial, a gente fala de pessoas especiais, e nada melhor do que as mulheres para poder representar essas pessoas especiais. Eu costumo dizer que as mulheres transmitem ali o cuidado da família, né? O ser mãe, o cuidar da família, também para o café. Então, todas as lavouras, por exemplo, que eu atendo, que eu tenho contato, que as mulheres têm voz, têm tomada de decisão por parte das mulheres, sejam elas ali no trato da lavoura sozinha ou junto com a sua família, as lavouras são bem cuidadas, os cafés são de ótima qualidade, são de excelente qualidade, e então a gente está tendo esse reflexo da mulher na cafeicultura, na qualidade e na produtividade do café. Poliana, parabéns a você pela conquista do prêmio e a todas as mulheres que você mencionou. Realmente, essa liderança feminina faz a diferença e isso deve estar alavancando o setor cafeiro no estado. Mas hoje Rondônia conta com cerca de 17 mil produtores, produzindo aproximadamente 63 mil hectares, mais de 2 milhões de sacas de café. E qual é a participação feminina nesse total? Você disse que as mulheres estão à frente nesse momento, mas comparando aí com os homens, o percentual total, elas já estão bem posicionadas ou ainda precisam avançar nessa liderança?
a gente ainda não tem estudos que comprovem qual é o percentual de café produzido por mulheres no estado, porque geralmente a mulher trabalha sempre junto com a família, né? Então, não ela está produzindo junto com a família, não existe um estudo que quantifique qual é a participação dela nessa produção. Então, a gente tem um percentual de mulheres que pequeno que trabalham sozinhas na atividade, né, que são chefes de família e trabalham ali com a cafeicultura sozinhas, mas o maior percentual elas estão junto com a família. E quando elas estão junto com a família, não é quantificado, nunca foi quantificado qual é o percentual dessas mulheres, qual é a participação dessas mulheres. Então, a gente não tem isso. A gente sabe que um grande percentual, uma grande participação é de mulheres, pelo que a gente acompanha no campo, né? Pouquíssimas mulheres dessas 17 mil propriedades não participam da atividade diretamente, né? E indiretamente elas estão em casa, estão cuidando dos seus afazeres, do lar, da família, para que o restante da família estejam na lavoura trabalhando. Mas a participação direta a gente ainda não conseguiu quantificar. Isso ainda é uma falha e um objeto de estudo para nós sabermos quantificar isso a partir de agora, a partir desse momento. Que está havendo no Estado algumas iniciativas de teses de doutorado, de dissertação de mestrado, de objeto de estudo dessas mulheres, mas ainda é algo muito irrelevante perto da necessidade de fazer essas quantificações, de dar essa significância, de dar essa importância ao trabalho das mulheres. A gente ainda não tem isso quantificado, infelizmente. Por enquanto, né, Poliana? Logo, logo vocês vão se fortalecer, se unir e buscar esses dados atualizados para fortalecer ainda mais o papel feminino no setor cafeiro do Estado. Agora vamos falar de uma área mais técnica. Como o Estado conseguiu sair de uma cafeicultura quase extrativista para uma das mais tecnológicas e sustentáveis do país? Vocês são exemplo para vários cafeicultores de outros estados. Somos mesmo. Até bem pouco tempo atrás, Rondônia produzia 800 mil sacas, em mais de 300 hectares. Hoje a gente reduziu entre aí 65 e 70 mil hectares e produzimos 2 milhões e 100 sacas. Então, a nossa produção, como você bem disse, ela aumentou bastante e a gente tem várias coisas ao nosso favor. Um é o clima, né? O primeiro é o clima, as condições edafoclimáticas aqui da nossa região, o clima e o solo bastante fértil, um período, uma estação chuvosa bem definida, então isso ajuda bastante. Um outro fator muito significativo foi os materiais genéticos. Ao longo dos anos, com o café clonal substituindo as lavouras comuns, as lavouras de origem seminal ainda, a produtividade foi aumentando com esses materiais genéticos. A gente tem materiais genéticos muito produtivos no estado e, juntamente com as técnicas, veio a irrigação. Então, os materiais de irrigação, a técnica, os projetos de irrigação têm ficado cada vez mais tecnificados aqui na região. Os manejos de pragas e doenças, o manejo nutricional das lavouras, eles estão ficando cada vez melhores. Há 13 anos atrás, a gente começou a ouvir falar em produtividades de 100 sacas por hectare. E aquilo, naquele momento, para a gente, era uma super novidade. E era justamente isso, quando começou-se a trabalhar com materiais genéticos melhores, então foi a seleção da genética dos materiais que nós tínhamos aqui, aliada a um bom sistema de irrigação, a um bom controle de pragas e doenças e a um manejo, né, nutricional da lavoura. Hoje, essas produtividades elas estão ficando cada vez maiores
naqueles produtores, naquelas propriedades mais tecnificadas, já se ouve falar em 150, 180 sacas por hectare, tendo aí uma média boa de 120 sacas por hectare ao longo dos anos. Então, o produtor vem trabalhando melhor, a assistência técnica tem se empenhado, então a gente cada vez mais tem formado técnicos melhores, né, e com mais prática no assunto, para poder orientar os produtores nas técnicas adequadas, o que deve ser feito. Então, Rondônia ainda está crescendo, perto a outros estados produtores. Nós somos muito novos a trabalhar com essas técnicas, com essas tecnologias. Várias das tecnologias que a gente vê o Sudeste, a Bahia utilizando, nós ainda não temos, porque o custo aqui para nós dessas tecnologias ainda está muito alto. Então, a gente vê que perto das tecnologias utilizadas, a gente ainda tem muito a crescer, a gente ainda é muito criança na cafeicultura. E a gente tem muito a evoluir, que tem muito a evoluir na assistência técnica também, porque os técnicos que a gente tem especializados em cafeicultura no estado ainda não é o suficiente para suprir a demanda da cafeicultura no estado, para que a gente possa evoluir mais em média de produção. A nossa média de produção ainda está aquém deveria, porque nós temos o potencial de produzir muito mais, né? Então, assim, nós temos o potencial de dobrar a área de produção, de dobrar a média produtiva do estado. Então, com certeza, nós temos potencial de produzir 4 milhões de sacas. Isso nós temos potencial. Ainda estamos aí numa fase, né, adaptativa, onde os produtores estão melhorando, estão aprendendo para colocar isso em prática. Então, com certeza, a gente ainda vai dobrar essa produção. Nós vamos aumentar a produtividade, aumentar um pouquinho a área implantada das lavouras no estado, mas com certeza nós vamos, vocês, o Sudeste, o Nordeste, né, ainda vai ouvir falar muito de Rondônia. Rondônia, nesse cenário dos robustas amazônicos, ainda tem muito que crescer, ainda tem muito que melhorar. No ponto de vista de qualidade, na primeira vez que teve o concurso de qualidade no estado, nós tivemos 103 amostras de qualidade acima dos 80 pontos. Nessa última edição do concurso, nós tivemos 103 amostras acima de 80 pontos, considerado café especial. Então, assim, o crescimento de Rondônia vem sido alavancado nesses últimos anos, eu diria na última década. Então, nós somos muito novos para o potencial que nós atingimos. Eu acredito que nos últimos anos a evolução tem se dado basicamente a isso, ao nosso clima que é favorável, aos nossos materiais genéticos muito produtivos, e os viveristas e a Embrapa continua selecionando mais materiais genéticos para algumas outras características que a gente ainda precisa melhorar no estado, as tecnologias que a gente vem adotando, os manejos, né, da lavoura, manejo de praga, doença e nutricional. Então, esse avanço todo na cafeicultura de Rondônia se deve a essas práticas que vêm sido adotadas pelos cafeicultores. Poliana, com certeza vocês vão voar ainda muito mais alto, mas já estão se destacando, tanto que você está aqui fazendo um programa comigo. Eu também já entrevistei várias vezes outros representantes da cafeicultura de Rondônia, sempre trazendo excelentes resultados. E agora, eu quero te perguntar sobre a importância da cafeicultura para a economia do estado, se nós compararmos com outras culturas do agronegócio. Você disse que a tradição aí mais tecnológica é recente, mas vocês já estão fazendo história no agro. Como a gente pode comparar com outras culturas mais tradicionais? Então, aqui no estado, o estado tipicamente trabalha há muitos anos, né, desde a colonização, com pecuária. Então, a pecuária cresceu muito, evoluiu muito nos últimos anos, tanto de corte como de leite.
A cafeicultura, com a colonização do estado, que também é um estado jovem, a cafeicultura chegou aqui para nós, né? E a gente vem desenvolvendo ela aos poucos, né? Ela já chegou a ser uma cafeicultura com maior destaque e vem agora retomando isso nas últimas décadas aqui, posso dizer na última década, vem retomando essa posição de destaque econômico no estado também. Então, assim, como nossos municípios, as nossas cidades, elas são mantidas aqui, principalmente pelo meio rural, a gente não tem grandes indústrias, grandes fábricas no estado, então o meio rural, a pecuária, a agricultura que mantém. Então, a atividade cafeeira, ela é de suma importância para a maior parte dos municípios de Rondônia, principalmente aqui onde eu estou, que abrange 13 municípios, né? Os municípios da Zona da Mata, que a gente chama, eles são tipicamente alimentados, né, pela pecuária e pela cafeicultura. E a cafeicultura vem aí despontando, tomando espaço, né, de outras atividades na economia dessas famílias. Então, a gente tem essas famílias, essas 17 mil famílias que eu disse que são de produtores de café, de cafeicultores, eles são a maior parte da economia familiar, ela é destinada do café, né? Então, em grande maioria, a atividade do café é a principal fonte de renda dessas famílias. Muito obrigada pela entrevista, Poliana Perrudi Lima, uma das mulheres fortes da cafeicultura de Rondônia. Obrigada por compartilhar essas informações tão relevantes aqui com o nosso público do AgroMais, por representar essas mulheres que com certeza vão ter um futuro promissor e vão contribuir e muito para o crescimento do setor, tanto no estado como no Brasil. Juliana, nós que agradecemos pelo espaço, os robustas amazônicos, no geral, agradecem, né? A gente está aí criando um espaço para os robustas, divulgando os robustas de qualidade, o trabalho que as mulheres e os jovens, né, vêm realizando no Estado, esse apoio para a gente dos meios de comunicação é de suma importância. Eu acredito que a cafeicultura no Brasil tem muito a crescer. Nenhum estado, né, é concorrente do outro em produção. Eu disse aí que nós temos sim o potencial de crescimento da produção, mas se a gente olhar o aumento da demanda, o aumento do consumo, a gente ainda não consegue crescer né, na mesma velocidade que o consumo está aumentando. Então, assim, os nossos robustas, eu gostaria que todas as pessoas pudessem ter a oportunidade de provar um robusta amazônico especial, para que tenha, né, ali no paladar o gosto aqui da Amazônia. Então, o robusta dá para você sentir as nuances do clima amazônico, né? Um clima forte, nosso estado é aqui da Amazônia, um clima muito forte, e o robusta traduz isso muito bem para a bebida também, uma bebida de muito impacto. Então, eu gostaria que todas as pessoas tivessem a oportunidade de provar um robusta especial. Do mais, agradeço muito o espaço cedido a nós, e nós estamos sempre à disposição dos meios de comunicação para divulgar o que vem sendo realizado aqui em Rondônia. Muito obrigada. O Brasil Café fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E você pode rever este programa no canal do AgroMais no YouTube. Continue ligado na nossa programação dedicada ao agronegócio 24 horas. A gente se vê por aqui. Até mais!